Olá pessoal, tudo bem? Bom, a nossa aula de hoje é para falar um pouco sobre algoritmos, linguagem de programação, dar início nessa parte sobre a ideia de sequências aí, de formas da gente gerar um sistema de computador. Como a gente pode perceber, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa desse principal, vamos dizer assim, desse item que a gente chama de algoritmo. Então, vamos explicar um pouquinho o que é isso, como surgiu, como funciona e já vou mostrar para vocês uma possibilidade que a gente tem aí de gerar algoritmos. Então, vamos lá. Bom, se a gente for pensar na ideia de algoritmo, o conceito, né? O que é algoritmo? Então a gente pode pensar da seguinte forma: de forma mais organizada, de forma mais sistematizada, a gente pode falar que o algoritmo nada mais é do que a sequência de instruções, ou seja, de formas, de sequências, mas finitas, ou seja, que tem um fim, e de comandos realizados de maneira que a gente tem para sistematizar para resolver ou executar uma determinada tarefa. Então, se a gente pensar de forma mais organizada, é isso. O conceito de algoritmo é uma sequência de instruções ou comandos finitos que a gente utiliza para desenvolver uma sequência resolvendo um problema ou para executar uma tarefa que a gente queira fazer. Então, essa é a ideia aí de algoritmo. Se a gente for pensar onde surgiu isso daí, né? A ideia do surgimento, a gente pode falar que quem começou com tudo isso, deu as primeiras orientações, as primeiras sequências para a gente, foi um matemático árabe, Al-Kazimir, por isso da ideia de algoritmo, tá? Vem do nome dele. Isso daí foi lá no século IX que surgiu, e os primeiros algoritmos, eles surgiram para determinar equações matemáticas. Então ele criou regras para que ele conseguisse resolver equações matemáticas. Então, se a gente for pensar de forma bem prática, de forma rápida, o conceito, a ideia de algoritmo é essa que foi dado. A partir disso, a gente tem a ideia da linguagem de programação. Então, todo o algoritmo ele está relacionado com a ideia da linguagem de programação. Então, se a gente for pensar nesse desenvolvimento de regras, a gente foi lá, criou, desenvolveu regras, gerou essa sequência finita de dados para a gente poder executar, né, alguma coisa, executar uma tarefa. E para a gente fazer, traduzir isso daí, para a gente colocar isso para executar, vamos dizer assim, a gente precisa de uma linguagem de programação. Então, a execução desse algoritmo, se a gente for pensar dentro dos computadores aí, a gente está falando que esse algoritmo, para ele funcionar de forma sistemática dentro de um computador, a gente precisa da ideia do que a gente chama aí de linguagem de programação. E daí, se a gente for pensar na ideia da linguagem de programação, nós temos várias aí. Então, mas em termos de conceito, o que seria essa linguagem de programação? Nada mais é do que o conjunto de ferramentas que permite ao programador criar e executar os códigos que foram gerados dentro de um algoritmo. Então é um conjunto de ordens. Então, se a gente for pensar, daqui a pouco eu vou fazer confrontar esses dois termos só para a gente entender melhor, mas a linguagem de programação é isso, é a gente conseguir pegar esse algoritmo, a gente vai conseguir utilizar ferramentas, comandos, para que a gente consiga executar e fazer ele funcionar e rodar de acordo com aquilo que a gente quer. Pensando nisso, a gente fala sobre álgebra e aritmética, né, booleana. Então, essa ideia é utilizada dentro do conceito de algoritmo e principalmente dentro de linguagem de programação. Então, toda a álgebra booleana, quando a gente fala, né, nesse termo booleano, é a ideia do sistema binário. Então, a gente sempre vai ter sim e não. Então, a gente não pode gerar num sistema de computador, a gente não pode gerar numa linguagem de programação, num algoritmo, aquela dúvida do talvez. Porque, como a gente sabe, o computador ele não pensa, o computador executa aquilo que está sendo solicitado. Então, quando eu vou aplicar um comando para o computador, a gente pode direcionar, faça isso, se sim alguma coisa, se não. Então, a gente precisa sempre pensar na ideia da relação do sim e não, do 0 e 1. Um. Isso é uma linguagem de computador. Mais do que isso, ele não vai entender, porque se você dá uma terceira possibilidade para ele, ele não vai conseguir gerar resultados para a gente, por conta dessa ideia dele não associar o pensamento lógico. Ele executa o pensamento lógico. Então,
a ideia do algoritmo direciona sempre para duas situações. Ah, mas e se eu quiser gerar, né, outras situações dentro disso daí? A gente tem que ir gerando possibilidades seguidas uma da outra. Então, aqui no canto embaixo, a gente pode até ver, né, que eu até coloquei um exemplo aqui da forma de um algoritmo. Então, aqui tem a ideia de um algoritmo e daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Então, alguns exemplos que a gente tem aí, que a gente pode utilizar esse algoritmo e linguagem de programação, a gente pode utilizar Java, a linguagem C, um dos primeiros métodos que teve de algoritmo é a linguagem Pascal, né? Depois a gente pode ter o C++, nós vamos executar bastante coisa em Python, mas tem uma infinidade aí de linguagens de programação que a gente pode utilizar dentro para executar, vamos dizer assim, esse algoritmo que a gente queira. Bom, e aqui eu coloquei só para a gente entender melhor isso. Qual que é a diferença então, né, entre algoritmo e o que a gente chama, né, de linguagem de programação? Aqui eu coloquei só para a gente confrontar e entender melhor isso daí. Então o algoritmo, se a gente for pensar, o algoritmo é aquela receita de bolo, sabe, aquele passo a passo, aquela organização de dados, aquela estruturação que a gente tem daquilo que a gente precisa fazer. Então são os comandos, de que forma que a gente vai conseguir executar alguma coisa, de que forma que a gente vai conseguir fazer. Já a linguagem de programação, ela vai tratar esses dados num computador. Então é a gente pegar aquele sistema, a gente pegar aquela organização daquele passo a passo e colocar isso dentro de uma linguagem de programação, utilizando, é claro, os seus conceitos próprios, os seus comandos, para a gente conseguir fazer a implementação disso daí. Aqui no canto aqui embaixo eu até utilizei a ideia só para a gente entender numa linguagem. Então, se eu pego o algoritmo, eu estou executando, né? Eu estou criando um algoritmo. Eu falo assim, vamos criar uma condição. Então, se acontecer determinada coisa, então faça isso. Se não, faça aquilo. E acabou o fim, o algoritmo. Então, estou criando um algoritmo para selecionar uma coisa ou outra. Percebam que eu dei aquela ideia de um ou de outro. Então, eu dei uma condição, instrução A, instrução B. Beleza. Isso é o algoritmo. A gente, quando lê esse algoritmo, a gente entende o que está acontecendo. Eu estou dando uma condição para fazer determinada coisa ou fazer determinada coisa. É mais ou menos assim. Se estiver chovendo, então, instrução A, fique em casa. Se não, vá trabalhar. Algo desse tipo. Acabou. Então, a condição é essa. Se eu quiser executar isso daqui, o que eu vou pensar? Eu vou sair lá fora e vou olhar o tempo. O tempo está chuvoso. Então, fique em casa. Se não, vá trabalhar. Está ensolarado. O que eu vou fazer? Vou trabalhar. Simples assim, a gente mostrou a ideia do comando. Uma coisa ou outra. Mas se tiver nublado? Não, foi dito chuva. Nublado não é chuva. Então percebam a ideia do sim e não, que dá para a gente entender bem nesse exemplo. Depois, se a gente fosse passar isso para uma linguagem de programação, a gente não pode colocar exatamente do jeito que está aqui. O que a gente precisa fazer? A gente precisa saber qual é o comando que a gente utiliza dentro de cada linguagem. Claro que são bem parecidos uns comandos dos outros, mas existe uma diferença. Por exemplo, na linguagem C, se a gente for utilizar aqui uma linguagem C, coloquei qualquer uma só para a gente verificar, a gente utiliza o comando if. If é a ideia do C, dou a condição, se estiver chovendo, fique em casa. Else, se não, vá trabalhar. Então, isso daqui, da forma como foi colocado, com ponto e vírgula, com chaves, tudo certinho, o sistema ele vai entender. Dessa primeira forma, isso daqui é a forma escrita, vamos dizer assim, que a gente consegue representar por meio de texto. Aqui a gente representa por meio de comandos. Então seria mais ou menos isso a ideia do algoritmo e da linguagem de programação. O algoritmo, ele mostra o passo a passo, a receita, vamos dizer assim. A linguagem de programação, ele vai tratar esses dados utilizando seus comandos próprios, daí cada um tem o seu, e a gente consegue implementar e executar essa informação. Bom, e para isso a gente precisa, né, uma das formas que a gente tem de trabalhar o algoritmo, então a ideia principal agora é o algoritmo, a linguagem de programação a gente vai fazer um pouco mais para frente, porque a gente precisa entender bem esse processo. Eu acho que o primordial, o principal, é a gente conseguir
fazer o processo, conseguir entender essa lógica matemática, conseguir fazer executar isso daí, depois a gente consegue automaticamente começar a gerar algoritmos aí. Uma das formas que a gente tem de gerar um algoritmo é utilizando o sistema de fluxograma. Então a gente utiliza aqui alguns símbolos, certo? E a partir desses símbolos a gente executa. É claro que um algoritmo ele pode ser feito manualmente, numa sequência, mas utilizando o fluxograma, que eu acho que é a base para a gente entender essa ideia de organização de dados. Depois a gente vai começar a fazer de forma manual, de forma texto, vamos dizer assim, antes de entrar numa linguagem de programação. Mas inicialmente esse fluxograma a gente consegue perceber essa sequência e fica mais organizado para a gente conseguir entender. Então, como que funciona isso, né? Como que a gente utiliza esse fluxograma? A ideia do fluxograma é a gente utilizar símbolos geométricos e cada um desses símbolos geométricos representa uma situação para a gente. É claro que isso daqui pode mudar um pouco de um lugar para outro, de um livro para o outro, mas basicamente nós vamos utilizar esses comandos aqui, esses símbolos para executar, para a gente entender a base aí desse algoritmo. Então, olha só, esse símbolo aqui, oval, a gente utiliza para indicar o início e o fim de um sistema. Então, se a gente estiver utilizando, se a gente quer iniciar o programa ou terminar o algoritmo, a gente vai utilizar esse símbolo aqui, certo? Depois, a setinha, ela serve para indicar o sentido do fluxograma. Então, a ideia do fluxograma, como a gente disse, nós estamos desenvolvendo um algoritmo, a gente vai mostrar uma sequência de dados. Se a ideia é a gente mostrar uma sequência de dados, a gente precisa mostrar qual é a ordem que esses dados eles precisam ser executados. Então, a setinha vai mostrar, sai daqui, vem para cá, ou vai para lá, e assim por diante. Então, permite indicar o sentido do fluxo, serve exclusivamente para conectar. Ou seja, ele não tem sentido lógico, ele não faz a execução de nada. E sim, ele conecta para a gente saber que rumo tomar dentro de cada situação. Depois, aqui o retângulo, símbolo utilizado para indicar cálculos e atribuição de valores. Então, dependendo do que a gente quer, executar uma função, executar um cálculo, tudo que a gente precisa, a gente vai colocar aqui dentro. Lembrando, isso que a gente está fazendo é uma forma de organizar essas informações, tá? Depois, o paralelogramo, utilizado para representar a entrada de dados. Então, se a gente quer executar algo, para executar algo, a gente precisa receber informações. Então, se eu quero entrar com dados, com informações, a gente utiliza aqui esse paralelogramo para isso, certo? Depois, um outro símbolo que a gente tem, vamos pensar aí, aqui embaixo a gente tem um losango, aqui a gente tem um retângulo aqui meio torto aqui embaixo, vamos dizer assim, esse símbolo aqui, ele é utilizado para representar a saída de dados. Então a gente pegou uma informação, a gente recebeu a informação, a gente aplicou isso em alguma situação, a gente executou alguma coisa e depois a gente precisa apresentar isso. Ou seja, a gente precisa mostrar o que foi feito. A saída de dados que a gente fala. Então tem o início, a gente tem a entrada dos dados, a gente vai formatar alguma informação, vamos fazer alguma coisa com isso daí e vamos apresentar a saída desses dados. O que nós vamos mostrar isso? A gente utiliza esse símbolo. E por fim, o losango aqui é para indicado para tomar decisão. Então a ideia disso foi o que eu disse, você quer direcionar duas coisas diferentes, precisa tomar uma decisão, que nem o exemplo lá que eu dei da chuva no slide anterior, a gente vai ter isso daqui. Se estiver chovendo, se sim uma coisa, se não outra coisa. Então a gente consegue tomar uma decisão e separar, vamos dizer assim, a resposta do nosso algoritmo. Então, esses são os símbolos básicos. Vou apresentar para vocês agora 2 exemplos disso daí, para a gente entender melhor como funciona. Aí fica mais fácil de entender. Então aqui está o exemplo de um algoritmo que eu fiz, um exemplo bem simples. Então se a gente for pensar aqui, criar uma sequência lógica para somar e apresentar a soma de 2 números. Então é isso que eu quero somar 2 números. Então percebam, primeiro início, estou iniciando o programa. Depois entrada de dados, entre com o primeiro número, chamei ele de x. Depois entre com o segundo número, chamei ele de y.
Então, o sistema iniciou, ele pede para você entrar com o primeiro valor. Depois ele pede para você entrar com o segundo valor. Entrada de dados. Depois, o que eu quero fazer? Eu não quero somar esses valores. Então tá lá, some x mais y. Então, pedir para o programa executar, né, o algoritmo executar a soma desses dois valores. Se a ideia é somar e apresentar, depois utilizei aqui o símbolo de saída de dados, a soma é, e vou dar o resultado. Meu programa encerrou. Então, basicamente, um fluxograma é isso. Se a gente for fazer um teste disso daí, a gente pode pensar da seguinte forma, ó. Entre com o primeiro número, sei lá, 3. Depois, entre com o segundo número, 5. Some x mais y. Então, 3 mais 5. A soma é 3 mais 5, 8. Acabou o programa. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. Isso que a gente fez aqui é o teste mesmo, depois nós vamos falar sobre isso, mas é a execução. Então, eu consegui verificar que o sistema está funcionando. Primeiro, porque a gente não tem opções. A gente vai seguindo passo a passo aquilo que está sendo feito. Então, eu entrei com um valor, entrei com o outro, somei e apresentei o resultado. Então, isso, o mais básico que a gente pode ter, vamos pensar assim, de algoritmo, é isso daqui, a gente organizar dessa maneira a forma como a gente apresenta os dados. Vou passar aqui um outro para vocês, utilizando C, só para a gente entender que dá para a gente melhorar isso daí e dá para a gente fazer uma infinidade de situações aí de organização em relação a isso. Então, olha lá. Verificar o funcionamento de uma lâmpada para utilizar uma sala em um escritório. Então, pensa, sei lá, eu sou o zelador e eu preciso todo dia de manhã verificar se está tudo funcionando para que as pessoas utilizem o escritório, utilizem uma escola, utilizem algumas salas aí. Então, eu criei aqui um algoritmo, uma sequência de dados, foi o que eu disse, isso não serve só para números, isso serve para a gente executar uma sequência, um passo a passo daquilo que a gente está fazendo. Então, olha lá, iniciei o programa, início. Depois, entrei na sala, né? Como a ideia é verificar na sala, já estou lá, apertar o interruptor. Então, vou lá, aperto o interruptor, a gente sabe interruptor sim ou não. Depois, olha só a pergunta, a lâmpada acende? Agora a gente vai entrar na ideia do sim e não. Então, apertei o interruptor, a lâmpada acende? Se sim, pode utilizar a sala. Se não, o que precisa ser feito? Precisa trocar a lâmpada. Trocou a lâmpada, a gente pode utilizar a sala. Fim do algoritmo. Então percebam que é um comando bem simples. Entrei na sala, que é o meu início do algoritmo, apertei o interruptor. A partir do momento que eu apertei o interruptor, eu vou olhar. A lâmpada acendeu? Sim, eu parto para um lado. A sala pode ser utilizada. Não. Qual é o comando? Trocar a lâmpada. Trocou a lâmpada, volta e utiliza a sala. Acabou o algoritmo. A sala está pronta para ser utilizada. Então, esse é um algoritmo, claro, sistematizado de forma para a gente entender. Por exemplo, a gente não vai conseguir colocar isso numa linguagem de programação, porque são comandos presenciais, vamos dizer assim, que é apertar o interruptor. Mas dá para a gente entender que a gente consegue organizar o nosso dia a dia, a gente consegue executar, organizar as nossas tarefas utilizando a ideia de algoritmo. E mais, né? Não que a gente consegue, a gente já normalmente no dia a dia a gente já costuma fazer isso. Certo, pessoal? Então essa aula inicial, essa parte inicial aí de algoritmos, é isso. A gente vai começar utilizando um pouco esse fluxograma. Vou passar aí algumas atividades para a gente desenvolver. Então valeu, pessoal, um abraço, até mais. Tchau, tchau.